on the start. O primeiro contato que eu tive com a obra dele foi durante a Rio 92. Houve um evento chamado Rio Ciência, e o cartaz desse evento Rio Ciência era justamente a reprodução de uma obra do Grasberg, que nada mais era do que um tronco de árvore totalmente queimado, totalmente carbonizado, mostrando exatamente esse ponto de como a civilização, digamos assim, está tratando a natureza. Isso calou muito fundo na minha alma, digamos assim. Eu fiquei muito impressionado desde então, acompanhando muito esparsamente. Cientistas que estão preocupados Mas não esquentar mais a planeta. Né? Se você for pega a lei da gravitação universal do Newton. Né? Tenta imaginar, né? Matéria atrai matéria na razão direta da sua massa, na razão inversa do quadrado da sua distância. Aí você olha depois para o sistema do Sol e do sistema solar com os satélites no entorno, e você sempre pensar isso de maneira newtoniana. Me parece uma grande intuição poética. Me parece que se não tivesse a dimensão criativa, não é a equação que ele deixou. Né? Nessa dimensão criadora, né? O que mostra que significa aquilo que um Descartes diria da dúvida metodicamente conduzida, né? Que seria a atitude de todo cientista sério. Aliás, Descartes dizia isso, como Marx também dizia isso, e autores tão diferentes. Né? Vamos dizer que, na verdade, duvide de tudo, que a condição de produção de conhecimento é a dúvida e não a certeza. Por mais que nós tenhamos, depois, o dogmatismo de muitos cientistas tentando aparecer para o mundo como se tivesse a certeza do mundo. e o Einstein? Né? Não, como se, na verdade, fosse dizer Einstein é a careta. O cientista Einstein disse não, não acaba lá, não, é infinito. Verdade. Vai compreender infinito onde a gente vai. Que isso? Né? Se o que faz o verdadeiro cientista é a dúvida permanente. Não é isso? E isso me parece que é um componente fundamental de apurar essa sensibilidade que a arte nos proporciona. E quanto mais tu apura, você não faz perguntas ao mundo e à natureza se você não é sensível. O mestre Grasberg é um guerreiro da natureza que, através da arte que desenvolve, que é a proposta dele, ele seja até mais conhecido no exterior do que no Brasil, que ele foi acolhido. Ele foi condecorado pela Prefeitura de Paris, o Japão deu para ele o título de o melhor escultor do mundo. Isso é uma coisa fantástica. Logo no Japão ele teve esse reconhecimento. E aqui não existe isso. Então, nós somos o país que tem as maiores florestas do planeta, a natureza, tudo. Ele usa isso como a arma ferrenha dele, que foi forjada através de elementos de de raízes que ele às vezes tira da fogueira um pedaço de madeira e transforma numa
obra de arte magnífica, fantástica. Agora, precisamos ver. A Amazônia está sendo destruída. O brasileiro nem aí. Aham. Eu mostrei agora uma foto na Suíça. Toda a sala levantou e gritou. Cheguei no Rio, veio 2 policiais. Senhor, entrega a foto. Eu tenho um cara a entregar minha foto. 2 vezes foram lá. Acontece muita coisa que não quero falar nem ver. Sim, eu me lembrei que até o habite dele, a residência dele, que eu conheci através de matéria, em cima da árvore, me lembra o personagem do Tarzan, que defendia os animais e vivia numa casa, numa árvore. E ele, hoje, com 95 anos, continua vendo uma casa fantástica, o ateliê dele, em cima de uma árvore. E nesse ambiente, ele tem o esqueleto de 3 dos maiores seres do planeta Terra, que são as baleias. Ele tem 3 esqueletos completos de baleia jubarte. E ele faz aqueles, usa aquela energia como eu uso, só que ele está usando mais a energia desse cetáceo, desse esqueleto, eu uso como matéria para trabalhar. Mas quem dera eu tivesse um daqueles esqueletos para criar o que eu crio com poucos ossos que eu tenho de baleia que eu adquiri. Então, ele tem que ser respeitado não só pelo artista que ele é, mas aquilo que ele se propõe através da arte dele. Eu acho o século XXI nem entrou ainda. Porque o século XX foi um século impressionante. Tudo apareceu. Tudo. Começou com o cubismo da Rússia. Bauhaus, arte pobre e muito grandes movimentos que aconteceu no século XX. Muito. Aviões, carros, tudo que a gente pode pensar aconteceu no século XX. O cubismo mudou a arquitetura, mudou isso, mas houve mudanças incríveis na vida humana. Bauhaus
melhorou as cidades. A arquitetura pegou mais humano. E aí vai. Você vê que a arte ajudou muita coisa do século XX. Onde estamos? Nem se fala do século XXI. E ele toma partes da natureza que normalmente a gente considera como resíduos ou coisas inservíveis. Pega, por exemplo, da árvore, não as folhas nem os ramos, mas a raiz toda retorcida. E daquela raiz toda retorcida, que foi o sustento da árvore, que foi a base de sustentação e pela qual subiu também a seiva para aquela árvore, ele mostra e cria um objeto que nos faz pensar exatamente em todas as questões da complexidade da natureza, enquanto algo que nós temos que levar em consideração o tempo todo. Então, é sentir que a árvore não é só, o fruto não é só a folha, não é só a semente, mas a árvore é também as suas raízes, e as raízes da nossa civilização, e as raízes com as quais nós temos que ter esse conjunto, essa aproximação, digamos assim, para que nós nos pensemos também mais humanos. Eu, quando estava no Rio Negro, me encontrei com Pierre Restagny, até Boulemax estava lá, e o grande cientista francês. Ele, quando viu fogo, disse, eu quero ver. Bem, o barquinho levou ele, demorou, estava preocupado. Acontecendo com ele. Eu desci, gritei, chamei, nada. De repente eu ouvi choro alto. Foi lá, eu disse, que você está chorando? Olha, olha. Tinha uma índia com sua filha, tudo preto. O fogo queimou tudo. Aquelas árvores todas destruídas, aquela exposição maravilhosa que ele fez. Ele nos traz para o dilema civilizatório, né? E ao mesmo tempo, o que ele nos traz? Para o limite da vida, né? Essa coisa que, por isso que eu falo, ciência, arte, conhecimento, natureza, e eu estou dizendo religiosidade, para diferenciar da crítica às igrejas. Igreja é a instituição, como tal, mortal. Estrutura, como toda instituição, é instituição de poder. Eu quero preservar a religiosidade. A religiosidade é essa dimensão que a gente sabe que nós somos finitos e a nossa dificuldade de ver. A morte é aquilo que você só vê no outro, né? Você nunca vê em si próprio. Por exemplo, aquilo que a ciência tenta reivindicar, né? Que é provar por experiência, né? Como é que você experimenta a morte? A morte, então, esse vazio, né? Essa impossibilidade de falar desse fenômeno que a gente nunca pode falar por experiência própria, né? É que abre lugar para essa dimensão que as religiões entram, que é essa dimensão dos limites do humano, aquilo que se faz apesar dos homens, né? Por isso que eu falo que ciência, filosofia, arte
Isso tudo é necessário para formar um bom cientista, e para isso a natureza é sempre a ideia do limite, né? Sobretudo quando a gente considera a natureza com essa sua dimensão de vida, né? Que é a vida que tem a fotossíntese, mas uma vez estava lendo o Edgar Morin, ele dizia lá numa passagem, né? Se todos os espermatozoides, né, fecundassem o óvulo, seria tanta vida que a vida se tornaria impossível, né? Então esse excesso de morte, porque só um fecunda, não é isso? É que torna possível o excesso de vida que nós temos, né? Então essa relação morte e vida é uma relação fundamental para a gente trazer para o debate. E, de certa forma, um Kreisberg, quando nos traz a reflexão que nós estamos matando a vida, não é isso? Com a sua exposição, com as suas obras, né? ou da necessidade da gente cultivá-la, cultuá-la, né? Aprender a conviver com a matéria, né? Essa coisa do materialismo, nesse sentido, é daí que vem matéria, vem da madeira, cuidar da madeira, para lhe dar forma, para lhe dar vida, da minha casa, né? Isso é de uma beleza absolutamente maravilhosa. É o que faz a vida, no fundo, ter sentido, né? Ele também conheceu, foi amigo e admirava, gostava muito do mestre Oscar Niemeyer. E eu também tive essa oportunidade. Eu criei para o Niemeyer a obra, presenteei a ele a obra do centenário dele. Eu disse, não pensa na sua idade. Eu disse, quanto você tem? Não digo. O Niemeyer não te contou a idade? 105. Ele tinha 105, Oscar Niemeyer? Sim. Nossa. Eu chego em Paris, todos os jornais. Oscar Niemeyer é morto. Bem, eu participei muito. Eu fiz 4 anos e meio a guerra. Eu fui oficial. Eu ganhei da mão de Stalin a medalha. Ninguém acredita. É melhor nem passar, nem falar passado. A minha arte, ela é desenvolvida, eu trabalho com seres marinhos. E aqui está um exemplo da base do meu trabalho, que é um osso-baleia. E esse guerreiro, ele simboliza para mim, eu quero fazer uma homenagem para o mestre Kreisberg, que é um guerreiro como ele, que não existe mais. Guerreiros que defendam
a nossa vida. E ele é o que mais faz através da arte dele, é divulgar a natureza e a vida. Então, eu quero homenagear ele com essa obra, porque aqui é um resto de um osso de baleia e aqui é uma garopa do litoral de Santa Catarina. É como se aqui fosse uma raiz do manguezal e isso aqui um pedaço de árvore. Então a minha homenagem ao mestre Krasberg é esse guerreiro que simboliza ele, a guerra dele, a batalha dele, que ele está defendendo. Então esse conhecimento todo que está por trás dessa obra do Krasberg é que faz com que a gente admire tanto esse artista que hoje, já em idade avançada, já com até algumas limitações físicas, continua produzindo, continua trabalhando, continua nos dando mais e mais exemplos dessa obra, que serve para que cada um de nós, ao admirá-la, possa pensar mais um pouco, refletir mais um pouco sobre nós mesmos, sobre a essência da nossa humanidade. É a arte que me interessa. Hoje ninguém abre mais a boca. In the river.